Boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje damos continuidade aí no estudo de Tito, do livro de Tito. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o link para os outros vídeos, para a introdução de Tito e para a live do capítulo 1. Hoje nós vamos começar falando do capítulo 2, né? Então, para a gente relembrar um pouco o objetivo, né? O objetivo das lives, né? De fazer esse estudo bíblico é te aproximar de Deus, ler a Bíblia e pensar também de uma maneira prática e refletir no papel de mãe, né? Nós, como mães, temos que conhecer a Bíblia para ensinar os nossos filhos, temos que pensar no nosso relacionamento com Deus para que isso reflita nos nossos filhos, e o objetivo é a gente pensar a respeito disso, né? Então, para a gente relembrar um pouco, uma carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito estava em Creta, né, quando Paulo escreveu para ele. Creta era uma ilha num ponto estratégico ali entre Europa, Ásia e África, então era uma ilha que tinha diversas culturas que impactavam a comunidade local, né? E Paulo escreveu com alguns intuitos que a gente já conversou no capítulo 1, né? Organizar aí a questão dos presbíteros da igreja, né? Organizar assim, pensar nos presbíteros como não só na capacidade dos presbíteros, mas principalmente no caráter dos líderes, né? da igreja de Deus. Então, falou que o líder ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos irrepreensíveis, tem uma série de orientações. Mas o principal de tudo isso era que esses presbíteros fossem bem estudados na Bíblia, nas Escrituras, conhecessem muito bem a sã doutrina, né? E o que é a sã doutrina? É o verdadeiro evangelho, né? É a palavra de Deus. E é conhecendo a sã doutrina que a gente consegue refutar os erros, as heresias, né, naquela época, por ser uma ilha com diversas culturas, né, impactada por diversas culturas. Então o presbítero ele tinha que conhecer a sã doutrina. Eu até quero contar uma história para vocês que tá no comentário do Hernandes Dias Lopes, né, no comentário dele de Tito, ele falando a respeito da sã doutrina. Ele contou uma história assim. Imagina uma história fictícia, né? Assim, um funcionário de um grande banco, né? Ele era conhecido por ser especialista em notas falsas, né? As pessoas o conheciam porque ele identificava com muita facilidade as notas falsas. E alguém uma vez conversou com ele e falou: cara, como que você consegue identificar as notas falsas? Porque existem vários tipos de falsificação. Como você sempre acha a nota falsa, sempre descobre que aquela nota é falsa? E ele falou: eu não estudo notas falsas, eu estudo a nota verdadeira. Conhecendo cada detalhe da nota verdadeira, o que tiver de errado, eu sei que é falso. E é isso que a gente tem que fazer. Não é a gente ficar... Não é que esteja errado a gente conhecer outras doutrinas e heresias que estão à nossa volta. A gente vive num mundo globalizado, né? Mas que a gente não perca tempo querendo buscar conhecer outras coisas quando a gente tem que saber o que é o evangelho, né? Então era isso que Paulo estava passando para Tito. Buscar pessoas que conhecessem a sã doutrina, conhecessem o evangelho verdadeiro, para que a partir daí eles fossem capazes de refutar as heresias e as falsas doutrinas, e as doutrinas dos falsos mestres, né? Então vamos começar. No capítulo 2, Paulo ele orienta, assim, na maior parte do capítulo, a respeito de discipulado, né? Ele fala do discipulado de homens, de mulheres, dos escravos, né? Naquela época a escravidão ela era permitida, né? Ela acontecia. E aqui não vamos entrar no mérito da escravidão, não é esse o objetivo do estudo, né? Mas a gente pensar de uma maneira mais prática, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Então, Tito capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, Bíblia na mão, hein, gente? Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, a missão de Tito era a sã doutrina, espalhar, disseminar e
botar na cabeça das pessoas essa sã doutrina do evangelho. Então Tito, ele era para ser um influenciador, né, da época, da comunidade cretense, né? Então o objetivo é que ele fosse influenciador. E a questão da sã doutrina que ele aborda aqui, né, essa questão do discipulado, Paulo ele fala assim, não só da sã doutrina na teoria, mas aqui ele começa falando dessa doutrina na prática. No fim do capítulo 2 ele fala um pouco da teoria, assim, né? A gente vai entrar um pouco no final a respeito dessa doutrina da salvação, mas de início ele fala de como a gente pratica. Então, assim, eu que sou uma pessoa salva, uma pessoa que tem Jesus na vida, né? Que tem Deus na vida, que tem uma vida de oração e tudo mais. Como que as pessoas vão saber que eu sou cristã, né? Justamente porque eu sou salva, eu acabo agindo, eu adoto determinados comportamentos em gratidão a Deus pela minha salvação. Barulho. Então vamos lá. Então ele fala para silenciar as falsas doutrinas. Então ele no versículo 2, ele fala: ensine os homens mais velhos. Cadê? Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança, né? Apesar dele estar falando aqui para os homens mais velhos, tudo que ele fala nessa carta toda não é só para um grupo específico, é para todos nós, né? Todos que somos cristãos, todos que somos salvos. Então a gente tem que sim ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, né? Então assim, os homens mais velhos, quando ele fala assim, sadios na fé, dignos de respeito, sensatos, os homens mais velhos eles têm que ser inspiração para os mais novos, a ponto dos mais jovens olhar para um homem mais velho na igreja, na família, seja onde for, e falar: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquele homem, né? Ser motivo aí de inspiração para os jovens. E geralmente as pessoas mais velhas, não vou dizer todas, mas algumas pessoas mais... Ele não falou isso à toa, gente. Então, assim, os seres humanos têm dificuldades, têm defeitos, então Paulo não falou isso à toa. Então a gente tem que refletir um pouco mais, esmiuçar um pouco mais sobre isso. Então quando ele fala assim, ser sensato e tudo mais, tem pessoas mais velhas que são muito reclamonas, sabe? Tudo reclama, a vida é muito difícil, ou então fica naquela assim, sem paciência com jovens. Eu não sou uma pessoa idosa, mas eu às vezes já não tenho paciência com jovens, sabe? O jovem tá dando risada alto, tá falando alto, que é típico de jovem, eu fui jovem, eu falei alto, dei risada alto, tudo isso. Mas agora que eu não sou mais, quando eu vejo, gente, que gente chata. Aí você já não quer mais contato, você já vai virando uma pessoa amarga por nada e sem perceber. Então, assim, algumas pessoas têm esse costume de, sabe, não tem muita paciência com gente jovem. E aí ele fala, e tem muitas pessoas mais velhas que são muito saudosistas, sabe, assim, eu também às vezes tô falando assim, dos mais velhos, mas eu também tô falando isso, né, tô fazendo isso. Às vezes fico assim, mas no meu tempo, naquela época, tudo era melhor. Hoje, os jovens de hoje não sabem, não conhecem um congresso de verdade. Os jovens de hoje nunca viram um culto de verdade, não sei o quê. Não tem um pessoal que é assim, que fica saudosista? Então, assim, algumas pessoas mais velhas não têm essa sensatez de fazer o tempo de agora ser bom também. Não precisa ser igual ao tempo de antigamente. Mas se eu ficar sentado reclamando que o tempo de hoje não é tão bom quanto o tempo de antigamente, isso não está edificando ninguém, né? Então, por isso que tem que ser moderados, tem que ser sensatos, né? Saber o que falar, saber a hora de falar, né? E até essa questão da maturidade, a maturidade não está relacionada à idade. É claro que quanto mais velho, mais experiência, a gente vai entendendo melhor as coisas e amadurece sim. Mas a maturidade não está exclusivamente ligada à idade, né? Tá ligada, assim, à capacidade que a pessoa tem de aplicar a verdade de Deus, né? De viver o que prega, né? Então é isso que a gente tem que pensar a respeito da maturidade, né? Então a gente também,
Aí tem o outro lado. Ao mesmo tempo que tem os idosos, né, que às vezes ficam nesse saudosismo e tudo mais, tem os jovens, que menosprezam muitas vezes os idosos, menosprezam o conselho dos idosos, né? Então a gente precisa valorizar os idosos, eles têm experiência. Eu falo porque esse conflito geracional eu vivi um pouco depois que eu me tornei mãe, em relação à minha mãe e à minha sogra. Eu acho que o mundo, na minha opinião, o mundo mudou muito rápido nos últimos 30 anos do que mudou dos 30 anos antes de eu nascer, sabe? E como foi muita mudança, a gente vai se adaptando a essas mudanças e a gente acaba menosprezando às vezes os mais velhos, do tipo, fulana não sabe nada, minha mãe não entende essas coisas, minha mãe não vai entender, hoje é diferente. E por mais que muita coisa tenha assim mudado, eu acho que o princípio da palavra de Deus, isso não muda, né? O que é certo, o que é errado, isso não muda. E a gente tem que aprender a ouvir isso dos mais velhos também, né? A gente tem muito hábito de menosprezar, mas a gente tem que aprender isso também, né? E a questão da perseverança, né? A nossa, que ele fala aqui, sadios na fé, no amor e na perseverança, né? Então, de que lembrar sempre a nossa esperança é a vida eterna com Deus, né? A gente tem essa é a nossa esperança, né? E os mais velhos têm que ajudar os mais novos nesse sentido também. E aí na próxima parte, né, nos versículos 3, 4 e 5, ele fala: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então, olha aí que conselho enorme aí de Paulo tá falando, né? Primeiro ele fala assim, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, né? Então tem coisas que é diferente para homem e é diferente para mulher, né? Então é importante entender essa diferença e pegar isso. Homens orientam homens e mulheres orientam mulheres, porque as vivências são diferentes e os papéis que Deus nos deu também são diferentes. Então por isso que tem que ser alguém que vive a mesma experiência que a gente para passar isso pra gente até com mais autoridade de vivência, né? Não é que o homem não pode orientar a mulher, mas é diferente você ouvir de uma pessoa que viveu aquilo, que sente o que você tá sentindo, né? Então as mulheres, vamos começar lá de novo. Ensinar as mais novas, né? As mulheres mais velhas serem reverentes na sua maneira de viver. De novo, entra aqui a questão de ser irrepreensível, né? De viver uma vida santa, de buscar a santidade perante Deus, de não serem caluniadoras, né? Então muitas vezes mulher tem uma tendência a mais, isso já tem estudos que comprovam isso, né? A mulher é mais sentimental em alguns aspectos e a mulher tem uma tendência sim a reclamar mais, a murmurar mais, né? Então, ao invés da gente ficar reclamando, é importante que a gente ressalte o que é bom. Porque, por exemplo, tem mulheres, eu conheço mulheres, que se deixar, se junta para reclamar de marido, né? Ao grupinho das mulheres insatisfeitas com os maridos. Os maridos, né, como qualquer ser humano, têm defeitos, né? Eles não são perfeitos, né? Não existe isso. Só que eu ficar reclamando dos defeitos dele não vai fazer ele melhorar, né? Aí junta aquele grupinho de autocomiseração, sabe? Que fica ali naquela miséria espiritual de, meu marido é muito difícil, nossa, ora por mim, porque, é muito difícil. Por que não tenta ver o que é bom no seu marido? Não fala isso pra ele, tenta trazer isso pra sua vida, né? Você não casou com um homem... Ninguém casou com o pior ser humano do mundo, no sentido de que, assim, parece que as pessoas só descobrem algumas coisas quando casam, né? E eu vou falar nisso depois, mas eu acho que ao longo do tempo todo mundo amadurece, todo mundo se transforma, né? Então a gente tem que se adaptar a isso e parar de só ver os defeitos. É uma tendência que a gente vai criando e mulher se junta com mulher, adora se juntar pra reclamar. E reclama de tudo, né? Então, assim, as
as mulheres mais velhas, nesse contexto, elas têm que estimular as mais novas, né, através de conselhos bíblicos, né, e transmitir suas descobertas. Porque, assim, tem coisa que por mais que alguém oriente, alguém fale, a gente só descobre quando passa. Então, o objetivo é essa transmissão de saberes, transmissão de experiência, para que ambas, tanto as mais velhas quanto as mais novas, sejam edificadas, né? E a Bíblia fala isso, pra gente buscar conselho, né? O sábio, em Provérbios, fala isso, que o sábio, ele busca conselho, ele não sai agindo de qualquer jeito por conta própria, né? E isso faz a gente pensar, né? Onde nós temos buscado conselho, né? Às vezes, por a gente passar mais horas do nosso dia num ambiente de trabalho, a gente acaba fazendo amizade com pessoas no trabalho, tem pessoas cristãs no trabalho, o meu questionamento não é esse. Mas onde que a gente busca conselho? São em pessoas que têm Deus na vida, pessoas que têm uma vida de oração, né? Pessoas sensatas, isso aqui que ele está falando, né? Sensatos, sadios na fé, reverentes na sua maneira de viver. Ou a gente busca em pessoas que não sabem de nada, também estão aí perdidas, batendo cabeça, né? A gente tem que pensar muito isso. Da onde tem vindo o nosso encorajamento? Os conselhos que a gente recebe são bíblicos? Porque, assim, por pior que seja a situação, nunca vai ser certo, se você foi ofendido de alguma forma, você ir lá e querer tirar satisfação, e querer brigar, e querer se impor, e fazer acontecer. A Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz pra gente dar outra face. Se algum irmão bater, a gente dá outra face. Então, assim, tudo que você ouve, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Se o conselho que você ouve é bíblico, então a gente pode pensar sobre isso. Se não, a gente tem que rever conceitos, rever onde a gente está buscando o conselho, né? E no mundo hoje, né, eu percebo, eu falo por mim também, dependendo do que acontece, a gente tem uma tendência muito grande a buscar conselho no Google, buscar com as blogueiras, porque com certeza alguma blogueira tá passando pelo que eu tô passando, né? E a gente acaba menosprezando as mulheres mais velhas. Às vezes porque a mulher mais velha da minha igreja, às vezes ela não sabe ler, não tem um entendimento intelectual muito forte, mas às vezes ela é a mulher de oração, ela é uma mulher que busca Deus e que vai ter um conselho bíblico pra você. E a gente menospreza assim por bobeira, por achar que ela não tem capacidade pra me aconselhar, né? A gente precisa ter humildade também para ouvir as pessoas mais velhas. A questão de maturidade e conselho bíblico não está relacionada a conhecimento, né? Está relacionado à experiência de vida. Eu vejo hoje, assim, muitos casamentos, muitas famílias que acabam se destruindo porque deram ouvidos a conselhos de fora da igreja, conselhos não bíblicos, né? Faltou maturidade, às vezes, de ambas as partes, não só casamentos e famílias, mas às vezes amizades, pessoas que saem de uma igreja brigado porque ficou ouvindo pessoas que não têm conselho bíblico, né? E a nossa igreja, por isso que é importante a gente ser membro de uma igreja, porque a nossa igreja é a família de Deus, né? A igreja é a minha família. Então, quando eu tenho um problema, para onde eu corro? É para minha família, né? E no caso, para minha família de Deus. Então, a igreja, ela deve ser esse lugar onde a gente encontra conselhos. Todo mundo que está dentro da igreja é crente? Nem sempre. Por isso que a gente tem que buscar ter o nosso relacionamento com Deus para ter esse discernimento, mas no geral a gente tem que ter esse acesso, tem que buscar isso na igreja e abrir a cabeça um pouco, né, para parar de ignorar os mais velhos. Ela fala aqui depois, né, sobre amar os maridos, né? Esse é algo que eu vejo bastante problemas, assim, bastante pessoas passando por dificuldades nessa área desse amar os maridos, né? Porque a gente é criado assistindo, eu no caso, minha mãe, por exemplo, não, né? Criado assistindo desenho da Disney, da princesa, do príncipe que morre pela princesa, não sei o quê. Às vezes a gente cria uma ilusão na nossa cabeça de que amor é o sentimento, né? O meu coração dispara, borboletas no estômago, não sei, uma pessoa que vive pra você. A gente num relacionamento cristão, a gente tem que viver pra Cristo.
Conforme a gente vive para Cristo, tem um relacionamento com Deus, os meus outros relacionamentos vão entrando no eixo, vão ficando saudáveis, né? Eu não posso esperar que o meu marido me adore, né? Eu não posso ser ídolo do meu marido. E da mesma forma, eu não posso ter o meu marido como ídolo, né? Então, amar os maridos, que ele fala aqui, não é esse amor da Disney. Esse amor é uma escolha, né? É um amor de sacrifício e serviço, né? Amar envolve sacrifício e envolve serviço. Envolve escolher respeitar, né? Eu li um livro recentemente, ainda tô terminando de ler, né? E ela falou assim, sobre a questão das esposas. E ela falou assim, às vezes você tá na sua casa, tá na maior briga com o marido, com o filho, tá, o bicho tá pegando e a campainha toca. E é alguém da sua igreja, ou seu pastor, é uma visita que chegou. O que a gente faz normalmente? Por mais que a gente não consiga disfarçar muito bem, em alguns casos, porque tem gente que se reveste, né? Finge que nada aconteceu. Mas por mais que a gente não consiga disfarçar, a gente não atende a pessoa, não atende a porta. O que é? Eu tô aqui no meio do negócio. A gente não faz isso. A gente escolhe tratar bem a pessoa, até pra ela não se constranger com o problema que tá dentro da minha casa, né? Se eu consigo ter esse controle com uma pessoa de fora, que muitas vezes nem é da minha família, eu preciso aprender a ter esse controle dentro de casa também. E eu falo isso não porque seja super fácil. Falo isso porque é o que é certo. Então, assim, a gente tem que escolher, aprender a escolher amar. Amar é uma escolha, né? Que envolve sacrifício, que envolve serviço, envolve respeito, né? Então, não existe aquela coisa de filme da Disney. E até a gente prestar atenção na demonstração de amor. Que a gente acha que às vezes demonstração de amor é meu marido ficar, sei lá, nos meus pés aqui, me adorando como se eu fosse um ídolo. E não é. No meu caso, o meu marido, ele trabalha muito, ele se esforça muito em se desenvolver profissionalmente, melhorar cada vez mais a profissão dele, melhorar o salário dele, trazer conforto para dentro de casa. Ele sempre cuida de nós. Meus filhos, quando ficam doentes, noite em claro, ele tá sempre comigo, né? Então, é isso que é amor, não é aquele sentimento da Disney. Amor envolve serviço. E quando eu falo isso, não é você ser escrava do marido. Isso aí não é assim que funciona. O amor tem que ser, lógico, em dupla mão, né? Os dois têm que demonstrar esse amor através dos serviços, mas assim, o que eu quero dizer é que não é filme da Disney, né? E aí ele fala também, a estarem ocupadas em casa, né? Esse ocupadas em casa é polêmico hoje na era do feminismo, né? E meu ponto aqui não é criticar o feminismo, mas prestar atenção até em outras feministas que a gente ouve, pessoas de diversas, não só feministas, mas ideologias diversas que a gente tá exposto, né, no mundo de hoje. Então, assim, estar ocupada em casa é praticamente um ataque, né, para a sociedade de hoje. Porém, o que ele quer dizer é pra gente resistir à tentação de se ocupar em outros lugares, né? É muito fácil mulheres que têm uma vida profissional e tem marido, tem filho em casa, mas só trabalha 12 horas. Eu entendo, gente, que dependendo da profissão, existem fases, tem momentos que trabalhamos mais, tem momentos que dá pra segurar um pouco mais, mas é pensar a respeito do nosso coração, né? O que tem sido prioridade na nossa vida? Como mulheres, ele tá falando aqui pra gente priorizar a família. Não é que não pode trabalhar. Você pode trabalhar, mas que a prioridade seja sempre a sua casa, seja sempre a sua família, né? E isso é contracultural hoje, né? E é desafiador na nossa cultura ter a família como prioridade. Até porque o mundo, e muitas vezes a gente inferioriza a vida doméstica, né? Eu falo por mim que em outubro, mês passado, fez 1 ano que eu saí do meu emprego, né? Saí da vida profissional e estou em casa, né? E de início a gente fica assim quando alguém fala, o que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada. Eu sou só uma dona de casa. E cara, vem ficar em casa aqui com 2 moleques pequenos que não para de fazer coisa errada, né?
Então eu tenho que alimentar todo mundo, eu tenho que manter a casa numa mínima ordem, né? Na medida do possível eu me esforço para isso. Cuido de todo mundo, passo noite em clara com todo mundo, né? Então assim, a gente acaba a gente se menospreza nesse sentido, né? Fala, eu não tô fazendo nada. E até isso, tem pessoas que vêm falar comigo, nossa, você parou de trabalhar? Por que você não vende não sei o que lá? Não procura tal coisa pra fazer? Porque eu faço muita coisa dentro da minha casa, gente. Eu não tô aqui fazendo nada. Tô aqui fazendo live. Achei tempo pra fazer live, então... Mas enfim, a gente acaba menosprezando, né? Essa coisa do... E a gente também, no mundo hoje, a gente vai desenvolvendo uma adoração também pelo nosso status, sabe? E eu falo que eu já vivi isso de... Eu sou psicóloga, sabe? Me aguentem porque eu tenho um status, eu tenho... Pra entrar no céu eu precisar de diploma? Não vou precisar de diploma, né? Pra ter uma experiência com Deus eu preciso de diploma? Não. Então a minha identidade, né, quem eu sou, a minha prioridade não é a minha profissão, não pode ser a minha profissão, não pode ser o meu diploma, tem que ser, a minha identidade tem que ser em filha de Deus, né? Em primeiro lugar, em servir a Deus, né? E muitas pessoas falam assim, mas não dá pra eu ter Deus e meus filhos em primeiro lugar? Não. Na Bíblia fala isso, né? Então assim, em primeiro lugar é Deus, é buscar Jesus. E o resto, gente, o resto vai acontecendo. Como eu falei no começo, você tendo um bom relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos vão andar. E, gente, uma mulher que tem marido, que tem filhos, cuidar de uma família é um chamado de Deus, né? Uma missão que Deus deu pra gente. E se a gente não vê propósito nisso, é por isso que muitas mulheres acabam se devotando aí à profissão, porque não vêem propósito em cuidar dos filhos, em ensinar os filhos a amar a Deus. E aí, como eu falei, não é só ensinar os filhos a amar a Deus, é primeiro eu preciso pensar no meu relacionamento com Deus, eu buscar amar a Deus para que isso se reflita nos nossos filhos, né? E viver esse propósito de Deus no meu lar, na minha casa, né, com os meus filhos, isso é bom. Cuidar da família é uma coisa boa. A gente tem que parar de ver filho como um problema, né? Filho muda muito a nossa vida, sim, em todos os aspectos. Atrapalha? Depende muito de como você vê, porque a Bíblia fala que filhos são bênção. Feliz é o homem que tem a aljava cheia deles, está lá no Salmo 127. No início da Bíblia, em Gênesis, Deus falou para Adão e Eva, né? Deus os abençoou, acho que é Gênesis 1:28, mais ou menos. Deus os abençoou e falou, e multipliquem-se, sejam férteis. Então, filhos são bênçãos. Inclusive, o amor de Deus na Bíblia é comparado ao amor de uma mãe, né? Então, são coisas pra gente parar pra pensar que a gente, quando se dedica à nossa família, é só um vislumbre, assim, do amor de Cristo. Porque Cristo deu a vida dele por mim, que nem mereço, né? E os pais deveriam fazer isso, ter esse amor sacrificial pelos filhos, né? É isso que a gente vive, um amor sacrificial pelos filhos. Por isso que eu falo que é um vislumbre, porque ninguém nasce merecendo nada, né? E meus filhos às vezes fazem malcriação, aí você fica assim, também não vou fazer nada pra esse moleque. Mas não tem como, né? Nós que somos pais, buscamos a Deus, a gente tem que viver esse amor sacrificial na nossa família, né? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada, para que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Olha lá, uma mulher digna, uma mulher que cuida da família, que prioriza a sua casa. Então a gente tem que fazer isso com amor, não é com amargura. Eu conheço também muita mulher que fica em casa e vive amargurada, porque eu não tive a profissão dos meus sonhos, porque eu não fiz a viagem dos meus sonhos. Aceite com contentamento a missão que Deus te deu de cuidar da sua família. Essa é a sua missão, né? E aí o que mais que ele fala aqui? Amarem seus maridos. E no final ele fala assim, sujeitas a seus maridos. Sujeitas a seus maridos também é polêmico, né, hoje. Porque as pessoas acreditam que a mulher que é submissa ao marido, as pessoas acham que é mulher obediente ao marido. Submissão e obediência são coisas diferentes. Obediência a gente deve aos nossos pais, né? Enquanto somos solteiros, nosso pai falou, a gente obedece. Não importa se eu concordo com meu pai, não importa a minha opinião, a gente obedece o pai.
Com o marido, não é assim. A gente não é chamada a obedecer cegamente o marido, né? E se sujeitar ao marido e amar o marido, servir ao marido, não é inferior, né? Porque a gente se inferioriza também, né? Do tipo, estar submissa, é ser obediente, é aceitar tudo. Não, calma. Submissão é estar livre do desejo. Vou até ler pra vocês, hein? Submissão é estar livre do desejo de querer tudo só do seu jeito. Quem é casado, quem já foi casado, quem viveu um relacionamento sabe, a vida, as coisas não acontecem do jeito que eu quero, né? O mundo não é a minha imagem e semelhança, é a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente às vezes quer transformar o mundo, né, a minha imagem e semelhança, né? Então, é importante a gente respeitar a autoridade do marido, né? Autoridade não é autoritarismo, um cara que vai fazer tudo do jeito que ele quer, né? O marido que serve a Deus, ele é um marido que serve, né? Ele exerce uma liderança servil, onde ele pensa no bem-estar de toda a sua família antes de tomar uma decisão. Não é simplesmente vou fazer tudo do jeito que eu quero, né? Inclusive, deixo aqui uma indicação para os homens de um livro que chama Pastores da Família. É um livro que fala justamente disso, do papel do homem, tanto em relação à esposa como em relação aos filhos, pois o homem ele é o sacerdote do lar, né? E ele precisa assumir essa função. E a mulher é a auxiliadora do homem, né? E auxiliar exige bastante. Auxiliar não é ser inferior, né? É justamente contribuir para que o homem exerça sua liderança de maneira cristã, né? De maneira como uma pessoa que serve a Jesus. Então, voltando aí essa questão dos mais velhos, né? Ensinarem os mais novos. Falei muito sobre essas questões que devem ser ensinadas, mas a gente tem que aprender a ouvir a instrução dos mais velhos, né? Então a gente tem que construir pontes na comunicação, parar de criar barreiras na comunicação, pois é isso que Deus quer para nossa vida, que a gente aprenda a ouvir e valorizar os mais velhos, né? E pro próximo bloquinho de versículos, vamos lá, no versículo 6, né? Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes e em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós, né? Olha aqui. Então, assim, essa aqui dos jovens, né, falando para eles serem prudentes, essa orientação de ser prudentes, né, de serem sensatos, tem algumas palavras que elas são bem parecidas no significado, né? E essas palavras estão em orientações tanto aqui dos jovens, dos escravos mais para frente, dos homens mais velhos, das mulheres, no capítulo anterior dos presbíteros, que são as questões relacionadas ao autocontrole, né? Então, assim, de levar as coisas a sério, né? E no caso dos jovens, principalmente é a respeito dos impulsos sexuais, né? Que são mais aflorados na juventude, né? Mas, no geral, todos temos impulsos de diversas ordens, né? E a Bíblia nos chama até autocontrole, né? Controle sobre os nossos impulsos, não sermos escravos dos nossos desejos, da nossa carne, assim como o povo de Creta era na época, né? Então a gente é chamado a levar uma vida séria, uma vida moderada, né? Viver com sabedoria. Um exemplo de autocontrole foi José, né? No livro de Gênesis, José, filho de Jacó, ele teve uma situação, ele parou na casa de Potifar, né? Um líder da região, e ele era funcionário do Potifar, e a mulher dele dava em cima de José. E a Bíblia fala que ele tinha uma boa aparência, que ele era bonitão. E ele era novo, né? Então tava assim. E ele não pegou a mulher do cara pra não dar mau exemplo do nome de Deus. Então, olha só, não é impossível, né?
E a gente é chamado a ter temperamento. E é controle de tudo. Quando ele fala autocontrole, prudência, né? Todas essas coisas que são parecidas, é controle da ira, das emoções, do nosso temperamento, da língua, da ambição, da cobiça, né? Da impaciência, dos apetites sexuais. Então é importante a gente pensar a respeito desse controle. E ele fala para Tito, né? Em tudo seja você mesmo um exemplo, porque a gente sempre busca, a gente sempre se inspira em algumas pessoas, né? A gente se inspira às vezes no nosso pai, na nossa mãe, no nosso pastor, no nosso líder. E Tito, como um dos líderes lá da igreja, nas igrejas em Creta, ele tinha que ter esse comportamento, né? Ele tinha que ser exemplo, ele tinha que inspirar as pessoas, né? E ele, como um possível jovem, né? Porque aqui não fala a idade dele, mas assim, talvez seja jovem, né? Porque ele fala a respeito dos jovens, né? Encoraja os jovens, assim você também seja um exemplo. Alguns estudiosos deduzem que ele era aí, sei lá, 30 anos para baixo, né? Mas a gente não sabe. Mas enfim, ele tinha que ser um exemplo de integridade, de maturidade espiritual, né? Usando linguagem sadia, a gente tem que prestar atenção nas palavras que a gente usa, no linguajar que a gente usa, né? De novo, o que a gente fala, as pessoas reparam, né? Eu fico muito triste quando eu escuto algum comentário aleatório de alguém. Olha lá fulano, fazendo aquilo lá e é crente. Então assim, a gente tem que levar a palavra de Deus para que as pessoas vejam e falam, olha que exemplo aquele crente, né? E não o contrário. E para se opor também aos falsos mestres, né? Que ele fala para que essas pessoas fiquem envergonhados, né? Ao falar mal deles, né? Porque as pessoas vão falar, isso não tem jeito. Mas a gente também não precisa dar motivo. Não é vivendo em função dos outros e só vivendo em função da aprovação dos outros. Mas existe uma conduta pela qual a gente tem que viver, né? A gente precisa pensar sobre isso de modo mais intencional. Na forma como eu falo, como eu me comporto, na forma como eu me visto, né? Tudo isso mostra se Jesus vive na minha vida, né? E nós temos que ser influenciadores, né? A gente não tem que ser influenciado pelas doutrinas que vêm, pelas coisas erradas que vêm do mundo. Temos que ser influenciadores, né? Então, às vezes eu vejo alguns Instagrams de pastores, acho que falei semana passada, não lembro, que as pessoas mandam lá nas perguntinhas, na caixinha de perguntas: pastor, é pecado fazer tal coisa? É pecado usar saia curta? É pecado usar decote? O ato de você vestir uma blusa, um vestido com decote, sei lá, como eu falei, talvez, né? O meu ponto aqui não é dizer se é pecado ou não. O meu ponto é trazer a reflexão se eu vou numa igreja, qual que é o nosso objetivo numa igreja? Adorar a Deus com os nossos louvores, adorar a Deus com as nossas ofertas, né? Ter a comunhão com os irmãos, ser exortados, ser ensinados, talvez ensinar, dependendo do cargo que você exerça na igreja. Se eu vou na igreja com um decotão, uma saia curta, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ser apreciada pelo meu corpo, é fazer com que as pessoas cobicem o meu corpo. Isso é uma atitude de uma pessoa cristã, né, que tem Deus na vida, né, que ora, que tem discernimento. Então a questão não é se pode ou não, se é pecado ou não, né? Mas existe uma conduta aqui, a gente tem que se examinar nesse sentido. Qual que é a minha intenção? Qual que é o meu objetivo em determinado comportamento, em determinada fala, em determinada roupa? É isso que a gente tem que se atentar, né? E aí, continuando, no versículo 9. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então, eu acho que até esse versículo, eu acho que é até meio autoexplicativo, né? Em tudo os escravos têm que se submeter em tudo aos seus senhores, procurar agradá-los, né? Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, não vive a escravidão, pelo menos não legalmente, né? A gente sabe que em alguns países, enfim, a questão não é essa.
O meu ponto é, hoje a gente não tem escravidão, a gente trabalha, recebe salário, né? E muitas vezes na nossa vida profissional, a gente só faz o que é pedido. Meu chefe mandou fazer isso, eu vou lá e só faço, ainda de má vontade, né? E faço o que me é pedido e pronto, né? Como uma pessoa que tem Deus, né? Que quer abençoar o patrão, que quer abençoar a empresa que a gente trabalha, né? Quer abençoar o nosso ambiente, a gente pode ser um pouco mais proativo, né? Como ele fala aqui, procurem agradá-los, né? Então a gente pode fazer um pouco além. Não é se matar pelo trabalho, dar a vida pelo trabalho, não é isso. Mas a gente pode ser um pouco mais proativo, dar alguma ideia, né? Então a gente pode ir além, né? E essas coisas, gente, exigem uma mudança de coração, né? Você querer abençoar, pensar no seu trabalho como um ambiente no qual eu vou abençoar, né? E em Colossenses 3, 23 e 24, ele fala pra gente fazer tudo como para o Senhor, né? Tudo que a gente faz tem que fazer como se a gente estivesse fazendo pro Senhor e não pros homens. Vou até ler aqui, pra não viajar nas ideias. Ó. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando eu tô lá no meu trabalho, eu não tô servindo o meu chefe, eu tô servindo a Cristo. Eu não sou crente só lá na minha igreja. Eu tenho que ser cristão no meu trabalho também, no ambiente, onde quer que eu esteja. E ele não fala aqui, tal coisa, algumas coisas vocês fazem como para o Senhor. É tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor. Né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que levar isso em consideração, né? Pra quem que eu tô fazendo isso? Eu sei que tem muitos chefes que perturbam, que enchem o saco, que são, olha, tem todo tipo de defeito, né? De perturbação em chefes. Mas Jesus morreu por nós. Você nem vai ter que morrer por ninguém, não vai ter que fazer nada, né? Por ninguém, vamos dizer assim. Então, que a gente tenha mais essa consciência de fazer as coisas para o Senhor. E ele sempre fala a todo momento aqui na carta que é para não difamar o nome de Cristo, pra gente não ter que ouvir, lá, ainda é crente, faz essas coisas e ainda é crente. Então a gente tem que pensar muito bem na nossa conduta, pensar de modo mais intencional a respeito disso, né? E ter uma mentalidade, né? A mentalidade de como eu posso abençoar o meu chefe, para até facilitar. Como eu falei, essa mentalidade de eu quero abençoar o meu chefe, de procurar agradá-los, exige uma mudança de coração. E essa mudança só acontece quando eu sou impactada pelo amor de Cristo. Que eu tenho o amor de Cristo e eu quero compartilhar isso de alguma forma com as outras pessoas. Nem sempre é pregando, né? Às vezes mas nem sempre é falando. Às vezes é no meu comportamento, né? Então, e aí em trabalho, principalmente, a gente tem muito assim, se o outro não fizer, eu também não vou fazer. Porque se o outro não fizer, isso vai sobrar pra mim, vai acumular. A gente carrega uma amargura, sabe? Às vezes a gente, assim, tá desempregado, pede oração na igreja, chora, Deus abre uma porta, pede oração, todos os grupos do círculo de oração, de tudo. Aí Deus abre a porta, você aceitou trabalhar naquele lugar, você aceitou trabalhar naquele horário, você aceitou receber aquele salário. E aí, depois de um mês, já tá de saco cheio. Porque é muita perseguição. Mas não era Deus que tinha aberto a porta? Virou perseguição a porta de Deus? Ou é eu que não tô me dedicando muito a Deus e tô só vendo problema em tudo? De novo, gente, não tô dizendo que todos os empregos são fáceis. Não, não é isso. Mas é a gente aprender a perseverar com Jesus, fazendo as coisas para Jesus. Porque ele fala, né? A fim de receber a recompensa da herança. Então, tem o galardão que a gente vai receber no final, né? A gente não tem que fazer só por isso, né? Mas a gente tem que pensar, eu não sou todo mundo. Mas ninguém no trabalho tá fazendo. Então todo mundo faz essas coisas lá no trabalho. Todo mundo enrola o cartão de ponto. Eu não sou todo mundo, né? Eu tenho Jesus na vida, a minha vida é diferente, a minha conduta tem que ser diferente, né? Eu não posso ser todo mundo para que o evangelho se torne atraente, tá? E quando eu falo essas coisas, gente, não é
no sentido de você reprimir sentimentos, né? De assim, putz, alguma coisa me irritou e eu tenho que fingir que tá tudo bem. Não, nós somos feitos para sentir emoções, né? A gente não tem que reprimir as emoções. O problema é quando a gente age baseado nas emoções, quando a gente é dominado pelas nossas emoções, né? Então, o problema de algumas emoções é que elas geralmente são egocêntricas. Então, por exemplo, se eu fico com raiva e fico irada com meu marido, quando a gente para analisar, muitas vezes eu escuto, né, algumas pessoas comentando e tudo, porque meu marido me irrita demais, porque ou ele me decepcionou demais, ele não sei o quê. Geralmente é porque ele não age como eu quero, ele não pensa como eu quero, né? Ele não faz o que eu espero que ele faça, que ele leia meu pensamento e faça do jeito que eu quero. E é um sentimento egoísta, né? Quando a gente para ir fundo nas coisas que a gente sente, é justamente porque o mundo não é a minha imagem e semelhança, né? Meu chefe não faz do jeito que eu falei pra ele fazer desse jeito, lá deu errado, tem que se ferrar mesmo. Não, gente, isso não é a atitude de uma pessoa que tem Deus na vida, né? Então a gente fica irado com as coisas erradas e da maneira errada, né? E não é que você não pode sentir essa ira, mas ela pode ser autocontrolada, né? Você pode usar essa ira para buscar a justiça, para usar em misericórdia com outras pessoas, né? E a ira sem controle, geralmente ela busca vingança, né? E que aí a gente briga em casa, briga no trabalho. E mulher, ainda além das brigas, guarda o ressentimento e ainda fica. Porque em 2001, em 1947, quando você falou tal coisa... Então a gente tem que parar de ser dominado pelas nossas emoções, né? Nós dominamos as emoções, não elas nos dominam. E depois, gente, brigar, dependendo do motivo de brigar no trabalho porque o chefe não me ouviu, porque o meu marido não me ouviu, porque não sei o quê, só mostra o quanto a gente é imaturo, né? Só mostra o quanto a gente é só sem controle. Inclusive, vou ler aqui pra vocês, em Provérbios 25, 28... eu achei interessante essa tradução, que é na linguagem de hoje, fala assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas, né? Então, naquela época, né, que o livro de Provérbios foi escrito, apesar de, enfim, a questão não é a linha do tempo de Provérbios. As cidades, a proteção das cidades era medida através de muralhas, né? Então, uma cidade com muralhas era uma cidade protegida, difícil de ser invadida, difícil de ser saqueada, difícil de ser derrubada, né? E uma cidade sem muralhas era uma cidade vulnerável, onde qualquer coisa invade, qualquer vento leva, né? E a gente, uma pessoa sem controle, uma pessoa, quem não sabe se controlar, é tão sem defesa. Então, uma pessoa que não sabe se controlar fica vulnerável a ciladas aí do inimigo, né? A gente tem que ser blindada aí nas muralhas a partir da sabedoria de Deus. Então, a questão não é o ficar bravo, não é o se irritar, mas é o perder o controle e ser dominado pelas emoções. E principalmente, gente, perdoar. Temos que ser rápidos em perdoar, sem ficar guardando rancor, né? Então, assim, a submissão que a gente falou anteriormente, até em relação às mulheres, que ele fala aqui também dos escravos, né? Ou no caso, hoje a gente pensando nos funcionários serem submissos aos seus chefes, né? E o autocontrole são conceitos que estão assim na contramão da nossa cultura. Tudo que a gente ouve, às vezes, é assim, você tem que se impor mesmo, você tem que falar mesmo, né? Você tem que viver para sua autorrealização, você tem que buscar a sua independência, sai dessa coisa de depender de marido. E assim, o autocontrole, as pessoas trazem essa assim, se você não der vazão aos sentimentos, você não fala nada, é porque você está se anulando. Eu acho ótimo esse termo, você está se anulando. Em todos os relacionamentos, gente, a gente se anula em algum aspecto. Não tem como. E quando eu digo se anular, que é o que as pessoas costumam dizer, é assim, deixar de fazer o que você quer muitas vezes, né? Deixar de falar o que você pensa, deixar de falar o que você sente, em prol do bem-estar de todos, né? Muitas pessoas falam que isso é se anular e falam disso como se fosse uma coisa ruim.
E não precisa ser uma coisa ruim, gente. E isso é importante, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando o meu primeiro filho nasceu, eu tive uma complicação pós-parto. Eu tive um parto normal, não tive uma boa cicatrização e fiquei um pouco debilitada, de camas. Isso eu fisicamente, sem contar hormônios, né? Aquela loucura, filho que não dorme, filho que chora, e eu com dor, e aquela coisa toda, aquele quase um inferno dentro de casa. Meu marido, olha, eu quase não lembro dele nesse período, porque assim, ele se anulou. Ele também tinha as inseguranças dele, era o primeiro filho dele. Ele também tava, provavelmente sentiu algum medo, sei lá o que ele pode ter sentido, insegurança, tensão, ansiedade de me ver doente, né? Então, um filho que acabou de nascer, que ninguém sabe o que faz com aquela criança, a mulher doente também, que eu sou dramática, né? Então, às vezes, qualquer coisa já tô dando um show, né? O show da Xuxa. E o Léo faz igual, mas enfim. E ele também estava vendo tudo isso. Em nenhum momento ele veio pra mim e falou: sua louca, para de chorar. Ele segurou tudo, me ajudou, me apoiou, manteve a calma, engoliu todas as inseguranças, todo o sentimento que ele pudesse ter tido, engoliu tudo para que eu pudesse ficar bem, para que eu pudesse cuidar do nosso filho, amamentar, me recuperar. Então, assim, por causa disso, ele nunca faz o que ele quer, ele sempre se anula. Não. Mas em algum aspecto, em algum momento, a gente vai se anular, né? E isso faz dele, sei lá, uma pessoa boba? Não. Da mesma forma eu. Ele já teve períodos onde ele esteve doente, onde foi difícil pra mim lidar com a situação. E eu não podia chegar a ficar despejando nele. Ah, meu Deus, eu tô tão preocupada. Entendeu? Então, assim, essa coisa do autocontrole, né? Que as pessoas ficam, mas você não pode se anular. É sacrifício, gente. Amor para os outros, né? Submissão, autocontrole, amor, é sacrifício, é serviço. E a gente tem que ter isso em mente. E isso não é ruim. Isso não é ruim. É você cumprindo o que Deus te chamou para fazer, né? Então... E aí ele fala por quê, né? Que a gente tem que ter essa vida de autocontrole, de submissão e etc e tal. Ele fala no versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, então a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Né? Então por que eu tenho que viver uma vida piedosa, né? Por que eu tenho que viver essa vida de submissão, de autocontrole, de amor, de serviço? Porque uma vez que a graça salvadora se manifestou e eu sou impactada por ela, eu quero viver isso. Muitas vezes as pessoas acham que assim, ser crente é você viver em abstinências, né? Você se abstém de bebida alcoólica, de uma vida sexual imoral, se abstém de várias coisas. E a questão, gente, não é se abster, não é seguir regras assim. Eu não faço porque eu não posso, porque a minha religião não permite. Eu não faço, eu não tomo, não abuso de bebida alcoólica porque eu não preciso, né? Às vezes, eu falo que eu já tive esses momentos, gente, eu já fiz muita coisa errada. Bom, quem não fez, né? Mas, assim, às vezes as pessoas comentam e, sabe, assim, nossa, a minha semana hoje foi difícil. Nossa, olha, eu tô tão cansada, eu tô tão estressada, eu tô cansada fisicamente, emocionalmente. Essa semana foi demais, eu preciso tomar umas pra relaxar, pra dar uma acalmada, né? E o cristão? Aqui eu não vou entrar no mérito de se pode ou se não pode beber, porque a Bíblia não proíbe. A Bíblia fala para não sermos escravizados ao vinho, né? Mas o ponto é, se eu tenho esse sentimento, assim, esse cansaço, esse peso dentro de mim, essa tensão, a bebida vai resolver isso pra mim? E de novo, se eu sou uma pessoa que tenho Deus na vida, a resposta pra minha ansiedade não pode estar na bebida, gente. Não pode estar num cigarro, não pode estar numa vida toda errada, né? A resposta pra isso tem que estar em Jesus. Em Jesus eu encontro conforto, né? No amor de Deus por nós que a gente pode encontrar conforto. A gente deveria, né, encontrar conforto.
né? Então, assim, a gente não faz, não é que não pode fazer as coisas porque, eu sou proibida. Essas conversas de minha religião não permite fazer tal coisa, no evangelho não é assim, não é a minha religião que não permite. Eu que escolho não fazer porque eu não sou escrava do vinho, não sou escrava de nada, né? Eu sou serva de Jesus. Se é para ser escrava de alguém, ser escrava de Jesus, né? Então a graça que se manifestou salvadora, né, a todos os homens, ela nos ensina a renunciar às impiedades, que é tudo isso que a gente falou, né? E às paixões humanas é viver de maneira sensata e piedosa. Então é isso que a gente tem que buscar, né? E aí ele continua, né? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, né? A palavra remir quer dizer livrar, libertar, resgatar e adquirir. Então, a fim de nos resgatar de toda a maldade e nos purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, né? Então, eu sou uma pessoa boa, eu me esforço em ser uma pessoa boa, né? Em viver de modo piedoso, não porque a minha religião não permite que eu faça essas coisas. Eu procuro viver uma vida piedosa porque Jesus me salvou, porque eu vivo o amor de Deus, né? Porque eu sinto o amor de Deus, porque eu fui salva, porque eu tive a consciência de que eu era escrava das coisas do mundo, das impiedades e paixões humanas, e hoje eu não sou mais, eu sou purificada, né? Para sermos um povo de Deus, é isso que a gente tem que buscar, por isso que a gente busca a santidade, não é para pagar de santinho por aí ou por nada, né? É porque Jesus já morreu por nós para que a gente possa viver essa vida, né? Então a nossa salvação não é pelas obras, por ser uma pessoa boa, mas pela fé em Jesus. E é por causa dessa fé, dessa salvação, né? A salvação de Deus, essa graça que se manifestou, ela gera em nós a vontade de ajudar as pessoas. Então, assim, se eu não tenho uma vontade de abençoar o meu ambiente de trabalho, se eu só tenho ódio do meu marido, se eu só tenho vontade de brigar, só tenho sentimentos ruins, só penso em mim mesma, é porque talvez essa graça não tenha me alcançado ainda totalmente. E eu falo assim, não é... Nossa, quem tem um sentimento ruim tá fora da graça. Não é isso. Nós somos seres humanos, né? Apesar da graça nos alcançar, a gente vive nesse mundo, né? Nesse mundo imoral, onde as pessoas são entregues às paixões humanas. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? De eu não buscar as paixões humanas, né? E essa coisa de você buscar, de fazer as boas obras, né? Essa fé que a gente tem é algo que exige ação. É algo que é cansativo, né? E as boas obras são resultado da salvação, né? Apesar das boas obras não levarem a gente para o céu, mas a gente deve viver de modo santo para tornar atraente o ensino, né? E o respeito de Deus, que é o que ele fala aqui. Então, por que todo mundo tem que ser moderado, né? Para mostrar as virtudes. Por que todos nós somos chamados a sermos moderados, a ter autocontrole, né? Para mostrar as virtudes do evangelho, né? Então a gente precisa viver uma vida santa, e isso é um resultado da salvação. Então eu não compro a minha salvação, eu não vou tentar ser uma pessoa boa para ser salva, não é isso. Não tem nada que a gente possa fazer para comprar a salvação, isso não existe. A gente só tem que... Isso é só reflexo, né? É algo, vamos dizer, vai virando natural, creio eu, ao longo do tempo, né? Então ele fala que nesses versículos, né, que a graça... Cadê? Deixa eu achar aqui. No versículo 11, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, essa graça que ele está se referindo é quando Jesus veio e morreu na cruz, né? Essa graça se manifestou no verbo passado. Então, foi quando Jesus veio e morreu por nós, né? E nos ajuda a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então, que é esse período que a gente está vivendo. Desde que Jesus morreu até hoje, é essa era presente, né? Que a gente vive rejeitando paixões humanas. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus. Então, a gloriosa esperança e manifestação vai ser quando Jesus voltar. Então,
vinda de Jesus na terra, a morte dele na cruz, até ele Jesus voltar, nesse período a gente tem que buscar viver essa vida piedosa, né? Então, Jesus nos libertou dessas mazelas do passado, né? E a nossa vida presente, a gente vive nessa expectativa, né, da volta de Jesus, né? Dessa manifestação gloriosa, né? E até essas questões que a gente passa, né, dos prazeres, de renunciar a prazeres e não sei o quê, em Romanos 8:18, na versão NVI mesmo, fala: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde, né? E como é difícil a gente ter essa visão, né? A gente às vezes vive buscando a glória aqui, né? Buscando o reconhecimento aqui, buscando me satisfazer aqui. E a gente nunca vai se satisfazer aqui na Terra. Não tem nada aqui na Terra que vai trazer essa satisfação pra gente. Essa satisfação a gente só tem em Jesus, né? Então, o propósito de Jesus, né, de Jesus vir e morrer na cruz para nos salvar, não é apenas, né, também nos salvar do inferno, mas nos libertar do pecado para que a gente produza boas obras, né? Boas obras e que glorifiquem a Deus. Então nós vivemos para glorificar a Deus. Então, assim, não é um fanatismo, nossa, viver para Jesus, é um entusiasmo, né? A gente tem que fazer o que Deus nos chamou para fazer, que é amar o próximo. Inclusive a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Em João, Jesus deixa um novo mandamento, né? Amar o próximo como ele nos amou, né? Será que a gente ama o próximo como Jesus nos amou, né? E tem uma passagem também que ele fala, né? Os meus discípulos serão conhecidos pelo amor que eles têm uns com as pessoas, né? Eu sou conhecida por demonstrar isso. Quando as pessoas me olham, o que elas veem? Né? Uma pessoa só preocupada comigo mesma, com os meus problemas, com o meu umbigo, né? Então, não é fanatismo, é a gente viver com entusiasmo para Jesus, né? E aí, o que mais? No versículo 15 ele fala: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, que ninguém o despreze, né? Então ele termina o capítulo falando mais ou menos o que ele falou no começo, né? Então ele deu toda a autoridade para que Tito repreenda. Paulo conhecia Tito, conhecia as obras dele, confiava nele, senão ele não tinha mandado essa cartinha pesada, né? Curtinha, mas pesada, né? Para que ele exortasse o povo na palavra de Deus, né? A viver uma vida santa, né? Então eu quero deixar essa reflexão, principalmente também viver essa vida santa para confrontar os falsos mestres da época, né? Para que as pessoas não tenham o que falar do povo de Deus. Então a reflexão que eu quero encerrar com vocês hoje é assim: se a gente olhar e observar o nosso estilo de vida, né? A forma como eu vivo, as coisas que eu compro, porque tudo que a gente faz diz respeito, a gente faz para glorificar Deus, né? As coisas que eu compro no consumismo da Black Friday de hoje, né? Eu comprei coisas só pra mim, para o meu deleite. Gente, o problema não é que a gente não pode buscar o nosso conforto e comprar coisas pra gente. O problema é quando a gente vive para satisfazer as nossas necessidades e o nosso conforto. A gente precisa olhar para as outras pessoas também, né? É isso que Jesus nos chama a fazer. Então, assim, se o meu vizinho aqui, de novo, se o meu vizinho, uma pessoa do trabalho, uma pessoa que não me conhece, se ela só me observa, se tivesse um Big Brother aqui, uma câmera me acompanhando 24 horas por dia, a pessoa que está me assistindo, ela poderia falar, cristã, certeza, olha o comportamento dela, com certeza uma pessoa que tem Deus na vida, né? A pessoa, observando a sua vida, ela pode discernir, ela consegue dizer assim, não, aquela pessoa é uma pessoa que acredita em Deus, que vive o evangelho. Quero ser igual àquela pessoa. Então é isso que a gente tem que pensar. E de novo, não é viver em função da aprovação dos outros, mas viver para glorificar o nome de Deus, que é para isso que nós somos chamados, né? Então, assim, quando as pessoas... O modo como a gente vive o evangelho, porque se a gente se diz crente, a gente vive o evangelho, né? A forma como eu vivo o evangelho
torna o evangelho atraente ou repulsivo para as outras pessoas, né? Então é isso que eu quero, essa reflexão que eu quero deixar para vocês, pra gente refletir aí ao longo da semana. E na semana que vem a gente volta com o capítulo 3. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, alguma colocação, alguma observação, deixa aqui nos comentários, né? Alguma crítica também, porque eu tô aqui para aprender, eu não sei de tudo, né? Eu estudei, li alguns comentários para conversar com vocês sobre isso, mas não tem como a gente saber tudo, né? Tô chegando agora aqui. Então, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar, vão deixando aqui nos comentários, que eu vou salvar a live tanto no Instagram como no YouTube, tá bom? Obrigada então para vocês que ficaram aqui comigo hoje, e semana que vem tem o último capítulo, encerramento do estudo do livro de Tito.